Agora são 2h40. A notícia que repercute em todo o noticiário nacional, também repercute aqui na nossa região, a possível desistência de João Dória e de Sérgio Moro de se candidatarem à presidência da República. O João Dória vai falar daqui a pouco, às 4 da tarde. Sérgio Moro tem um movimento político para mudar de partido, mas até agora não tem nada oficialmente confirmado, mas é algo que acaba caindo como uma bomba no noticiário político nesta quinta-feira. Nós vamos repercutir esse assunto com o cientista político Vitor Barleta Machado, que está ao vivo aqui com a gente. Olá, professor Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por aceitar o convite num dia tão corrido, né, Vitor? Porque a gente não esperava algo disso acontecendo. Por exemplo, né, eu fiz o contato por volta de 11, alguma coisa da manhã. Nesse meio tempo, o partido PSDB já desmentiu que o João Dória, governador de São Paulo, não vai sair como candidato à presidência, mas é algo que mexe muito com os bastidores, né? Porque hoje não, sempre, a política sempre se baseou por números de pesquisas eleitorais. E, de repente, o João Dória, que aparecia como um dos representantes da terceira via, tem essa informação vazada. O que pode ser isso, professor? Pode ser um marketing para chamar a atenção para o Dória chegar na mídia, pode ser um reconhecimento de que vai ser uma eleição polarizada. Eu até brinquei no início do programa aqui, estadunização, colocar, né, o republicano contra o democrata. Como que o senhor entende esse movimento, professor? Olha, eu acho que está mais para a linha da movimentação e da estratégia política, realmente, né? Não me parece que seja, pelo menos pelos desdobramentos que nós estamos acompanhando aí a todo instante, né? Não parece que é algo realizado ali de fato com o desejo de não concorrer, né? De fato com o desejo de buscar um afastamento. Claro, né? Assim, como a gente está aqui vendo as decisões indo e vindo, o próprio Dória já deu uma declaração nesse meio tempo dizendo que não foi, nem deixou de ir, enfim, né? A gente está nesse cenário aí, mas parece daquelas movimentações políticas justamente, acho que para dar mais uma sondagem, né, do cenário, né? Ou seja, você se movimenta, você dá um sinal numa direção que eventualmente você pode até caminhar para ela, né? Mas, enfim, você vê como é que o campo se rearranja, né? Você vê como é que o espaço ali das alianças, né? Como é que eles se comportam com relação àquilo, né? Então, enfim, eu acho que me parece ali que foi uma movimentação basicamente política, né? Dessas estratégias de tentativa de articulação e de buscar, de certo modo, ali uma construção de unidade, né? Naquele campo, né, que também vem muito fragmentado, né, que também vem muito dividido. A gente fala, tem a polarização política, né, mas o que a gente tem é um cenário bastante fragmentado também, inclusive entre os setores que tem que se apresentar como alternativa, né. Exatamente. E no mesmo dia sai o movimento, né? Quando tem essa especulação de que o João Dória poderia desistir da candidatura. A gente está vendo o governador do Rio Grande do Sul, o ex-governador já, o Eduardo Leite, que perdeu nas prévias do partido, mas que mesmo assim renunciou ao governo do estado, né? Ou seja, algum outro cargo que não de governador ele vai concorrer. E no mesmo tempo, Sérgio Moro, que também tem um perfil político, vamos dizer, parecido com o de João Dória, porque ele era atrelado ao bolsonarismo, né? Ele foi ministro de Jair Bolsonaro. Antes, até por ser o juiz da Lava Jato, ele já tinha a oposição da esquerda, principalmente dos petistas, e no mesmo dia anuncia-se que os dois podem deixar de ser candidatos. Então pode ser algo orquestrado também, até por uma união desses dois, quem sabe? Tudo é possível, né? Na verdade, se você olhar o perfil, né, Dória e do Moro, uma articulação entre ambos para uma candidatura não seria algo estranho. Acho que há ali elementos que os aproximam, né? Inclusive nessa trajetória de aliados do bolsonarismo e hoje pessoas, né, que estão no espectro dos inimigos declarados, né,
do mesmo bolsonarismo, né? Então, uma aproximação entre esses dois candidatos aí, até o momento, não seria estranha, né? E de novo, né, essas movimentações todas, né, ainda mais às vésperas, né, do prazo limite, né, para você fazer ali as decisões de filiação, abandono de cargo, né, e tudo mais, procura mesmo forçar uma decisão e o estabelecimento de certos compromissos, né, que vão precisar ser levados ali com bastante seriedade de agora em diante, né, visando justamente o processo eleitoral, né. Então eu acredito que a gente está novamente, né, visualizando essa movimentação mais do que tudo, né. Se a gente pegar, professor Vitor, as pesquisas eleitorais de todos os institutos, né, que a gente tem visto, o ex-presidente Lula está com cerca de 40%, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O atual presidente Jair Bolsonaro, ele entre 25% e 30%, né? Ou seja, já vai se desenhando um segundo turno entre esses dois, falando de votos válidos, né? E pesquisa estimulada, apresentando os nomes dos candidatos. Ainda há um percentual para que uma terceira via possa acontecer? Isso falando que tem Ciro Gomes ali com seus 7%, 8% em todas as pesquisas. É possível, ainda tem eleitorado para isso? Porque hoje, como até o senhor acabou de dizer, tanto Dória quanto Moro, eles são rejeitados pelo bolsonarismo e pela esquerda, né? Existe uma fatia de eleitores que possa fazer com que um deles fique competitivo? Olha, no atual cenário, né, vamos afirmar bem nisso, né, assim, pelo que tudo indica, inclusive pela trajetória das eleições anteriores, né, que a gente também pega como elemento, a gente não existe um cenário promissor para qualquer pessoa que se apresente aí como via alternativa aos dois candidatos que estão polarizando a disputa, né, porque a gente está lidando com aquela parcela das pessoas, né, dos cidadãos que vão votar, né? Eu acho que existe uma disputa entre os candidatos, aí, em particular, né, do pessoal que se intitula como Terceira Via, o próprio Ciro Gomes ali, que é uma tentativa de convencimento e de atingir os eleitores que não estão participando do processo eleitoral, né? Ou seja, todo aquele contingente de nulos, brancos e pessoas que se ausentam mesmo das eleições, né, que justificam o voto, ou até que não justificam, né, e, enfim, tem seus títulos cancelados. Existe ali algum esforço que a gente vê no sentido de atrair esses votos, justamente por se reconhecer que não tem muito como buscar votos entre os eleitores que já apresentam ali esse perfil mais definido, né? Só que esse movimento ele não é feito só por esses candidatos que se colocam como alternativas. Isso também é feito pelos candidatos que estão em vantagem nas pesquisas, né? Então, assim, a disputa ela vai se dar o tempo inteiro por todos os eleitores possíveis, né? Nesse cenário, né, as possibilidades aí de uma reversão, elas de fato parecem bastante pequenas, né? A não ser que você tenha ali algum grande evento, né? E para a gente fechar, professor Vitor Barleta Machado, vai ser mais uma eleição como, eu não sei se a minha visão é a correta, mas, por exemplo, a eleição de Jair Bolsonaro, além de ele ter aquele público muito fiel em 2018, teve também o voto útil anti-PT. E essa eleição, ela pode ser definida no chamado voto útil, pessoas que não gostam do ex-presidente Lula votar nele contra Bolsonaro e pessoas que não gostam do governo Bolsonaro votarem nele contra o PT e Lula? Eu acho que você vai ter essa movimentação, né? Com certeza. Mas eu acho que mesmo esse eleitorado já está mais definido do que esteve nas eleições passadas, né? Eu acho que mesmo essas pessoas que fazem que dão esse índice de rejeição, né, o candidato no qual você não vota de forma alguma, enfim, e os candidatos em que você vota para impedir que esse que você detesta chegue lá, né, mesmo esse voto ele já parece bastante definido, né, nesse cenário eleitoral, né. Então, assim, muito provavelmente esse movimento se repete, como se repete em praticamente todas as eleições, né. Há uma possível tendência disso acontecer com força, inclusive no primeiro turno, né, porque existe uma campanha forte, inclusive no sentido de tentar
encerrar o processo no primeiro turno, existe uma movimentação nesse sentido, e que, na verdade, eu acho que é muito mais uma movimentação para movimentar o cenário eleitoral das eleições realmente. Então, assim, eu acho que haverá esse voto, né, com certeza, mas ele, de maneira geral, esse sentimento parece que ele se enfraqueceu bastante nos últimos tempos, né, houve ali uma mudança de rumos também, né, em particular com relação ao voto no Lula, né, essa rejeição que havia, e, enfim, vamos ver como é que o cenário da campanha influi, né, nessa movimentação toda. É de se esperar uma guerra nessa campanha. Vitor Barleta Machado. Vitor Barleta Machado, cientista político, analisando esse momento e as possíveis desistências de João Dória e Sérgio Moro da eleição presidencial. Obrigado, professor Vitor, pela presença. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. 2h51.